Oi, pessoal! Que o dia e a semana de todo mundo sejam, assim, muito abençoados. Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente tem um material bem fascinante aqui. É o capítulo 18, O Segredo do Diário, do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E olha, a ideia central aqui é usada, viu? O autor não fala só que um diário espiritual é útil, não. Ele argumenta que é essencial. Ele menciona um segredo nisso tudo, sabe? Algo que tipo destrava um entendimento espiritual maior. E atenção, não é um diário comum, tá? Não é para anotar o dia a dia, ok. Vamos desembrulhar isso. Que segredo é esse que ele tanto defende? O que tá por trás disso? Olha, eu acho que o ponto central dele, sabe, esse tal segredo, é uma conexão bem direta que ele faz entre você reter aquilo que receber espiritualmente e a sua capacidade de poder receber mais. Não é só questão de memória, entende? É quase um princípio espiritual mesmo que ele tira lá de Marcos 4:25, né? A quem tiver, mais lhe será dado. E o contrário também. E aí, o diário entra como a ferramenta principal para a gente praticar essa retenção ativa, para valorizar o que Deus comunica. Muda a perspectiva, né? Registrar não é só para lembrar depois. É um ato de mordomia mesmo, que, segundo ele, abre a porta para mais revelação. Entendi. Então não é só aquela coisa de minha memória é péssima. Embora ele fale disso também, né? Ele diz que nossa mente é tipo uma peneira, que a gente esquece quase tudo que ouve rapidinho. Isso é verdade, né? Quem nunca passou por isso? Você tem um insight legal na leitura, na oração e dias depois, cadê? Você não lembra mais o essencial daquilo. É frustrante. Mas o ponto dele então vai além disso. É teológico mesmo. Palavra, o que vem na oração são como uma confiança depositada por Deus. Anotar não é só um truque para a memória, é uma forma de você administrar ativamente essa confiança. Ele argumenta que aquele nosso desejo, que ele até descreve como um desespero por mais entendimento, mais profundidade, esse desejo só vai ser satisfeito se a gente for fiel com o que já recebeu. Então, a disciplina de registrar vira um sinal visível dessa fidelidade, dessa valorização. Faz sentido essa conexão de valorizar o que a gente tem para poder receber mais. É forte, mas só para ficar bem claro, que tipo de registro é esse? Porque diário pode dar ideia errada, né? Ele diferencia isso bem, não é? Sim. Ele deixa isso muito claro. Não é diário de evento do dia a dia. Tipo, hoje fiz tal coisa, encontrei fulano. Ele até brinca com um exemplo, né? Visitei a Susan, fui ao shopping. Não é isso. O foco é exclusivo ali no registro das verdades espirituais que estimulam seu espírito. São os insights, as revelações, sabe? Aquela palavra de ânimo ou de correção que aparece justamente nos momentos de busca pessoal. No que ele chama de lugar secreto. Ou seja, naquele tempo de intimidade com Deus. É um registro do maná espiritual mesmo, o alimento da alma para aquele dia. Lugar secreto, essa definição ajuda a gente a entender melhor o contexto. Então, o diário seria tipo um cofre, né? Para guardar essas pérolas espirituais que a gente acha nesses momentos mais íntimos. E isso volta lá para Marcos 4, que você mencionou, sobre a medida. Ele explora mais isso, não é? Como funciona esse tal princípio da medida? Sim, ele dá uma atenção especial para isso. Marcos 4, versículos 24 e 25. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A interpretação dele é que essa medida é a nossa resposta ao que Deus nos dá. O jeito como a gente ouve, como valoriza, como aplica a palavra, isso determina a medida com que mais vai ser dado para a gente. É aqui que fica bem interessante. Aquela analogia que ele usa do futebol americano, nossa, é muito boa para a gente visualizar. O quarterback que lança a bola para o receiver, né? Se o cara agarra a bola sempre, o quarterback continua lançando para ele. Mas se ele vive derrubando a bola, o quarterback vai procurar outro alvo.
Ele está dizendo que Deus faz algo parecido com a palavra dele, que a nossa capacidade de agarrar, de reter e aplicar influencia o quanto mais a gente recebe. É precisamente essa analogia. Ele sugere que essa nossa resposta ativa, o não deixar a bola cair, é crucial. Se a gente valoriza, medita, registra que é uma forma de agarrar firme, né? E busca aplicar, a gente está mostrando que está pronto para receber mais passes, vamos dizer assim. E o contrário também valeria, segundo ele interpreta a passagem. A negligência, sabe? Ouvir e esquecer, não valorizar, isso não só pararia o fluxo, como poderia até levar à perda do entendimento que a pessoa achava que tinha. Nossa, essa parte final, até o que tem lhe será tirado, só um pouco, um pouco dura, né? Como que ele encaixa isso com a ideia da graça de Deus que é tão abundante? Não parece um sistema meio baseado em performance? É uma tensão que o próprio texto bíblico traz e que o autor explora. Ele não está negando a graça de forma alguma, mas ele enfatiza muito a responsabilidade que vem junto com o conhecimento que a gente recebe. A visão dele, que ele também baseia em outras passagens, tipo Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será exigido, é que a revelação de Deus não é só um presente para a gente curtir passivamente. É uma incumbência que pede uma resposta diligente. O diário, nesse contexto, é a ferramenta para a gente exercer essa diligência, para mostrar que a gente está levando a sério o que Deus confia para nós. Não é questão de merecer a revelação por obras, mas de mostrar que a gente é bom administrador daquilo que recebeu pela graça, entende? Se a gente conectar isso com o quadro geral, dá para ver que ele defende uma fé ativa, que participa do processo de crescimento. Entendi. Então, manter o diário vira uma expressão prática dessa responsabilidade, uma forma de prestar contas do que foi recebido. Exato. Ele liga isso também com Mateus 13:12, que fala a mesma coisa de Marcos, né? A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A leitura que ele faz é que a abundância espiritual, sabe? Aquela vida rica, profunda em Cristo, não é o padrão automático. Seria, nessa visão dele, uma consequência direta da nossa fidelidade em administrar o que já foi dado. Ele até chega a dizer que a vida abundante é algo que se obtém com esforço. E o diário é uma peça-chave nesse esforço consciente, de cultivar, reter, aprofundar a relação com Deus e com a palavra. Isso levanta uma questão importante sobre como achar o equilíbrio certo, né? Entre depender da graça e aplicar esforço pessoal na vida espiritual. O autor parece puxar bastante para o lado da necessidade do esforço ativo, com o diário sendo um exemplo claro disso. Sim, ele enfatiza bastante esse lado da resposta humana, da disciplina. Mas a proposta dele é que essa disciplina não é legalismo, sabe? É uma resposta de amor, de seriedade ao privilégio que é receber comunicação de Deus. É reconhecer que o crescimento não acontece do nada, exige intencionalidade. E o diário é apresentado como um instrumento para isso. Ok, acho que entendi bem a base teológica, a importância que ele dá para isso tudo, mas e na prática? Como ele sugere fazer esse diário? Ele conta como ele mesmo faz? Conta sim. E é interessante ver como ele adaptou isso para os nossos tempos, né? Ele pessoalmente usa o computador. A vantagem, ele diz, é a facilidade de organizar tudo. Ele consegue separar as anotações por temas, por livros da Bíblia, por data. Enfim, isso faz com que o diário, com o tempo, vire uma espécie de biblioteca portátil ou um banco de dados pessoal de insights espirituais. Imagino que a função de busca nisso aí deve ser incrível. Poder rever tudo que você já recebeu sobre um assunto específico deve ser poderoso. Nossa, sem dúvida. Ele até comenta que esse arquivo pessoal vira um recurso muito valioso, não só para meditação pessoal, mas também para preparar ensinos, para escrever. Ele fala que usa muito os diários dele para escrever os livros, como esse mesmo que a gente está vendo. Ele cita até o Salmo 119, versículo 16. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. É tipo uma aspiração pessoal dele. E o diário digital organizado é a ferramenta prática que ele achou para tentar viver isso,
para lutar contra o esquecimento e reter a palavra. Interessante essa abordagem digital, mas só registrar é o primeiro passo, né? Adianta ter um arquivo gigante se ele ficar lá, parado, sem ser consultado. Ele fala sobre isso? Assim, e esse ponto é crucial. É quase um segredo a mais, talvez tão importante quanto só registrar. Não basta anotar. É fundamental revisar. Revisar periodicamente o que foi anotado. Ele insiste nisso. Diz que, sem a revisão, o diário perde muito do seu propósito, de transformar a gente. E por que a revisão seria tão fundamental assim? Qual é a lógica? A lógica é que a verdade que você anotou precisa ser revisitada, sabe? Para ser de fato assimilada, integrada na sua vida. A primeira anotação pega ali o calor do momento, do insight, mas é na revisão, na meditação contínua sobre aquilo, que a verdade começa a ser tecida na experiência e conduta cristãs, como ele diz. É um ciclo, entende? Você registra o insight fresco, depois revisita aquilo, dias, semanas depois. Medita de novo, talvez com outra luz, e busca aplicar ativamente. Sem esse ciclo de revisar e meditar, o diário corre o risco de virar só um cemitério de boas ideias, sabe? Um arquivo morto, em vez de ser uma ferramenta viva, dinâmica para crescer. A revisão mantém a palavra viva e ativa na nossa consciência. Entendi. O ciclo. Registrar, revisar, meditar, aplicar. Faz todo sentido. A revisão impede que o conhecimento fique só na cabeça, né? Faz descer para o coração, para a prática. Exato. A revisão transforma o diário. Deixa de ser só um registro para ser uma ferramenta de ruminação espiritual. É como voltar naquela bola que você agarrou e examinar, apreciar e entender como usar ela no jogo da vida. Isso reforça de novo a ideia da mordomia ativa. Não basta guardar o tesouro, tem que usar e investir ele. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Recapitulando aqui a visão do autor. O diário espiritual não é um luxo, nem um hobby para quem é mais introspectivo, não. É apresentado como uma ferramenta essencial de mordomia espiritual. É o jeito prático de dizer para Deus, olha, eu valorizo o que o Senhor me fala. É um método para a gente ser ouvinte ativo e praticante da palavra, não só receptor passivo. E, ponto crucial, é visto como uma chave, um segredo para manter o canal aberto para receber mais entendimento, mais profundidade, por causa daquele princípio da medida. É, no fundo, uma estratégia de crescimento intencional. Resumiu perfeitamente. É uma abordagem que bota uma ênfase bem grande na nossa resposta, na nossa responsabilidade nesse processo de crescimento espiritual. E o diário é a ferramenta central para a gente gerenciar essa resposta. E talvez aqui, sabe, para deixar uma reflexão final, a gente podia até estender um pouco esse princípio central que o autor explora. Ele foca muito na revelação divina, claro. Mas será que essa dinâmica de medir, reter, ser fiel com o que a gente recebe para poder receber mais, será que isso não se aplica em outras áreas? Outras áreas de aprendizado, de sabedoria? Interessante. Como assim, por exemplo? Pensa no aprendizado normal, secular. No desenvolvimento profissional, até nos relacionamentos. Quando a gente encontra um conhecimento valioso, um conselho bom, uma percepção importante sobre nós mesmos ou sobre os outros, como a gente lida com isso? Deixa se perder na peneira da memória, da correria? Ou a gente tem um jeito de agarrar a bola? Será que a disciplina de registrar, revisar e buscar aplicar os insights valiosos, não importa a fonte, não poderia criar também um ciclo virtuoso de crescimento em outras áreas da vida? Que passinho prático, talvez, alguém poderia dar hoje, inspirado por essa ideia, para se tornar um dispenseiro, um administrador mais zeloso do conhecimento ou dos insights que encontra por aí, cultivando mais aprendizado e aplicação na vida como um todo. Uau! Uma provocação e tanto, hein? Para a gente pensar em como a gente administra o conhecimento em geral. Excelente ponto para a gente fechar nossa conversa hoje. E ó, para quem se interessou, a gente vai continuar explorando outros capítulos desse livro Segredos do Lugar Secreto em outras análises futuras, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós.